Palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 122, Salmo de número 122. Diz assim a palavra de Deus: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém, Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos orar. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela leitura da tua palavra. E obrigado, Senhor, por estarmos aqui, privilegiados de podermos ouvir a tua voz através da tua palavra. Fala conosco, Senhor, ministra aos nossos corações, de modo que possamos sair daqui verdadeiramente diferentes da forma que entramos, de modo que possamos sair daqui cheios da tua presença, cheios do alimento da tua palavra, e possamos, Senhor, sair daqui cheio de luz para iluminar este mundo em trevas. Fala, Senhor, fala que os teus servos te ouvem, em nome de Jesus, amém. Amém. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É muito triste você pensar em alguém dizer, eu não me empolgo mais com nada. Quando a pessoa chega a um estágio de dizer, nada nesta vida me empolga mais, nada nessa vida me surpreende, me empolga, me alegra mais. Às vezes você ouve isso muito, e não é só de pessoas que já estão numa idade avançada e que perderam as ilusões, o sonho, mesmo porque a palavra de Deus diz que quando estamos cheios do Espírito Santo, quando o Espírito Santo derrama sobre as nossas vidas, ele disse sobre a profecia de Joel, Pedro falando disse, vossos velhos sonharão sonhos, vossos jovens terão visões. Então, de fato, é muito triste pensar que uma pessoa não tenha mais nenhum tipo de empolgação, não se empolgue por mais nada, não se empolgue nos seus relacionamentos, não se empolgue nas suas conquistas e realizações, não se empolgue por nada. A gente sabe que a empolgação que a gente tem por muitas coisas, ela logo se desvanece, né? Você se empolga com qualquer conquista que você tem, você se empolga com um carro novo que você compra, logo depois passa um tempo, você já perde um pouco dessa empolgação. Você se empolga com uma casa nova que você sonhou, e logo depois de um tempo você já está nela e perde essa empolgação. Você se empolga com uma viagem que você sonhou, mas de acordo com o tempo essa empolgação se desvanece. Você se empolga com um relacionamento, com um casamento, com uma coisa que você tem, e você perde essa empolgação. Nós perdemos essa empolgação tão facilmente e às vezes não entendemos por quê. Por que eu perco a empolgação diante daquilo que eu sonhei, daquilo que eu quero? Por que a gente está sempre procurando algo diferente para ativar a nossa empolgação e perdemos tão facilmente? Então, para uns, ele deixou de ter o que é triste, patológico. Para outros, é fácil perder essa empolgação e buscar outra empolgação. Se é assim na nossa vida cotidiana, imagina com relação a Deus, com relação à igreja. Por que a gente perde a empolgação? Por que sempre estão dizendo, me faz voltar ao primeiro amor? Por que essa empolgação acaba? Por que essa alegria, essa intensidade de buscar a Deus, de fazer para Deus, se perde? Será que são circunstâncias? Será que é por causa do tempo? Será que é porque eu vacilei? Se pergunte agora a vocês, por que
a minha empolgação não é a mesma que eu tinha. Por que eu não tenho tanta empolgação? Qual o nível de alegria, de satisfação e de empolgação eu levanto da minha cama no domingo e venho para a igreja? Se torna obrigatoriedade? Se torna dever? Deixa de ser prazer? Por quê? Você já se perguntou? Por quê? É assim mesmo. Por que nós somos assim mesmo? Sabe por quê? A causa principal da perda de empolgação na nossa vida é pela familiaridade que nós adquirimos com as coisas. Você adquire uma familiaridade tão grande com o culto, com a igreja, que você perde a empolgação. Se torna algo comum, algo cotidiano, algo repetitivo. Eu vou lá, eu já sei como é que começa, eu já sei como é que vai cantar, eu tenho a hora de cantar, eu tenho onde sentar, eu vejo as mesmas pessoas, eu chego na mesma hora, vai falar, vai pregar, essa curso, de certa forma, não é que vai pregar a mesma coisa, mas é uma pregação, eu vou me tornando um religioso mecânico, sem empolgação. Então, quando a gente olha, por exemplo, como nós estamos vivendo aqui, coisas novas dentro da igreja, simples, mas gostosas, que alegria! Qual o nível de alegria eu tenho? Qual o nível de alegria eu tenho de vir adorar a Deus? Qual o nível de alegria eu levanto e digo, que alegria, que satisfação, eu levanto e escovo meus dentes, hoje eu vou para a casa do Senhor adorar a Deus. Mas eu vou me tornando tão familiar aquilo, que aquilo vira um hábito condicionante, e eu perco a empolgação. Devia ser bem empolgante quando disser, vamos, acorda que é hora de ir para o culto, hora de cultuar a Deus. O salmista Davi, mesmo Davi, né? O mesmo Davi, que errou tanto, que falhou tanto, que tantas pessoas ficam se questionando como uma pessoa que falha tanto pode ainda ser considerado o homem segundo o coração de Deus. Esse mesmo Davi começa esse salmo dizendo, alegrei-me quando me disseram. E você não está falando de algo esporádico, ele está falando da alegria como o rei. Alguém vai dizer, Senhor, né? É hora de ir à casa do Senhor, essa é a minha alegria, que satisfação, já é hora de ir cultuar o meu Deus. E qual é a nossa alegria? Qual é a nossa empolgação de cultuar a Deus, de vir cultuar a Deus? Qual a nossa empolgação de vir aprender de Deus? Qual a nossa empolgação de vir ouvir Deus falar? Qual a nossa empolgação de rever os irmãos e louvar a Deus? Por que perdemos isso? Porque se torna familiar. Você luta para ter um emprego, e quando você consegue o emprego dos seus sonhos, aquela empolgação dos primeiros dias, logo ao tempo passa, porque você se acostuma, se habitua com a familiaridade daquele processo, e você perde a empolgação. A dádiva virou dívida, virou peso, virou sacrifício, virou dever, não prazer. Não prazer. E é engraçado como a gente se empolga tanto com as coisas do mundo e como a gente perde facilmente a empolgação com as coisas de Deus. Quando a gente se empolga tanto com as conquistas e realizações do mundo e se perde tanta empolgação nas realizações que Deus faz, não apenas por nós, mas principalmente em nós. Quem poderia dizer hoje aqui que alegria eu sinto quando chega a hora de cultuar a Deus? Que prazer eu sinto quando chega a hora de cultuar a Deus? Que alegria eu sinto quando alguém me diz, está na hora de nós irmos adorar o nosso Deus, rever os nossos irmãos, irmos para o templo do Senhor, irmos para a casa do Senhor. E você sabe o que acontece? É porque quando eu perco essa empolgação, né? Eu perco essa alegria. Quando essa alegria vai se esvaindo da minha vida, qual a razão? O que acontece? Eu perco reverência a Deus.
O resultado, o resultado de perdermos a empolgação, de tornarmos pela familiaridade, pelo habitual, é perdermos a reverência a Deus. Hoje aqui, uma das coisas que a igreja, no seu contexto geral, mais precisa resgatar é a reverência de Deus. Eu não estou falando de euforia, de emocionalismo vazio e entretenimento barato. Eu estou falando daquela reverência por Deus. Eu estou na casa de Deus. Eu estou adorando, meu Deus. Meu Deus se faz presente aqui. A sua voz eu vou ouvir, a sua palavra eu vou ouvir. Eu vou adorar a Deus. E a gente não percebe a importância da reverência de Deus. Pois é a reverência de Deus que nos torna melhores maridos, melhores esposas. É a reverência de Deus que nos torna melhores pais. É a reverência de Deus que nos torna melhores filhos. É a reverência de Deus que nos torna melhores pessoas. É a reverência de Deus que nos torna exemplos na vida social. Quando você perde essa reverência a Deus, você perde todo esse combustível de vida. Então, para que eu não sou melhor esposo, porque a minha personalidade, a minha característica me ajuda. Não, eu sou uma melhor como esposo pela reverência que eu tenho que ter a Deus, porque afinal de contas, o trato que eu tenho com a minha esposa e o pecado que eu cometo no trato com ela diz prioritariamente a Deus. Quando eu não consigo refletir, quando eu não consigo compartilhar daquilo que Deus me dá, é perda de reverência. A minha reverência a Deus me ensina que eu tenho que ser perdoador, que eu tenho que ser aquele que ilumina o mundo em trevas, que eu tenho que ser melhor nas minhas reações, porque eu sou o embaixador do reino, eu sou o representante de Cristo, e a minha reverência a Deus que me capacita a tudo isso. Se você não consegue ser melhor no seu relacionamento, devido a pouca reverência a Deus. Se você não consegue ser melhor na sua vida social, no seu trabalho, como exemplo, pouca reverência a Deus. Volta, resgata essa reverência para você ver. Por que você é melhor pai, melhor marido, melhor esposa, melhor funcionário, melhor patrão, melhor amigo? Porque você é bom em si mesmo? Não. A reverência de Deus me faz buscar e depender da bondade dEle, e eu faço para a glória dEle. Ninguém vai fazer isso se não for para a glória de Deus. Sabe o que acontece? Por que a reverência vai perdendo? Porque aqui e em todos os lugares que se reúne o povo de Deus para adorar, há uma guerra de glória. Há uma guerra de glória. Sentado aqui tem pessoas que estão lutando entre a glória de Deus e a glória dos seus desejos, a glória de si mesmo. Só há dois caminhos para cada um de nós. Ou você vive para a glória de Deus, ou você vive para a sua própria glória. Ah, mas eu posso viver para as duas? Não. Isso é impossível. Só há duas formas. Ou você vive para a sua glória, ou você vive para a glória de Deus. Então, você encontra pessoas que a glória dele, a batalha que ele tem é de viver para a glória de Deus ou a glória do seu desejo de, por exemplo, de alcançar uma porta de emprego, o emprego dos sonhos dele, ou a glória de Deus ou a restauração do meu casamento, a glória de Deus ou a minha restauração financeira, a glória de Deus ou a pessoa que eu quero casar, a glória de Deus ou aquela viagem dos meus sonhos, a glória de Deus ou aquela conquista dos meus sonhos. Neste momento, querendo ou não, todos estão batalhando pela glória.
A glória de Deus ou a minha saúde? A glória da minha saúde. A glória de Deus ou a glória da saúde de algum ente querido? A glória de Deus ou qualquer solução circunstancial que eu esteja passando? É uma batalha constante. Por isso que nós temos dificuldades de entender a reverência de Deus, porque a reverência de Deus, ela me deixa de forma intacta, vivendo para a glória de Deus, pelo qual nós somos chamados. Só um chamado único para qualquer pessoa que Deus elegeu, que Deus escolheu. Qual que é o chamado único que Deus? Ele nos chamou para vivermos para a glória dele e estarmos satisfeitos em tudo nele. Ah, mas eu só estou satisfeito em Deus quando as coisas cooperam. Mas a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Todas. Então está dizendo o quê? Sejam elas boas ou aparentemente ruins. Sejam elas de acordo com o meu anseio, seja ela totalmente fora do meu anseio. Ainda que eu não entenda. Por isso que as pessoas começam a disputar igrejas que, eu gosto daquela igreja porque o louvor me agrada, eu gosto daquela igreja porque o tipo de doutrina me agrada, eu gosto daquela igreja porque aquele pastor prega do jeito que eu quero. Isso é batalha de glória. Isso é batalha de glória. Então nós ficamos batalhando. Então eu não estou aqui pela reverência de Deus. Então pessoas muitas vezes chegam ao culto e não chegam com aquela alegria, está tão familiar que senta, bate papo, conversa outras coisas, se distrai, está pensando em outras coisas. Tem pessoas que eu prego aqui, isso acontece em todas as igrejas, estou só dizendo, eu prego aqui, as pessoas vão ouvir no vídeo depois, e ainda se eu pregar fora ainda vão para, nossa, eu não vi isso. Por quê? Porque estão distraídas com a sua glória, preocupadas com outras coisas. Esquece que a reverência de Deus, ela exige de mim toda a atenção, toda a devoção, toda a prostração. Eu lembro quando eu ia, nesses quase 30 anos de ministério, eu ia louvar, e entrava nas igrejas para louvar e pregar, e os grupos de louvores ficavam mandando as pessoas levantarem, sentarem, levantarem e ficarem em pé. Como se ficar em pé o tempo todo fosse prostrar-se. Postação, o estar de pé, o sentado de joelho, depende de cada uma. Agora, a pessoa pode ficar em pé, pode ficar sentada, pode ficar de joelho e não estar prostrada, com o coração prostrado, atento ao que Deus está dizendo para ela, reverente à sua palavra, ao louvor. É inadmissível que você esteja num culto adorando a Deus, e enquanto uns estão adorando a Deus, você está distraído conversando com o de lado. É inadmissível que você não esqueça que você só faz isso por quê? Você perdeu a reverência por quê? Porque você está lutando pela sua glória. Você não está aqui pensando na glória de Deus, você está pensando na sua glória. Eu vou prestar atenção na palavra porque eu gosto. Não, no louvor eu posso fazer isso. Então a gente está aqui, é cada um de nós. Quanto eu me esforço para fazer algo que eu gosto, e o quanto eu me alegro no esforço para agradar a Deus. A palavra do Senhor diz: agrada-se do Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Todo mundo fala assim, então eu vou tentar agradar a Deus, porque Ele vai suprir, vai cumprir e vai fazer todos os desejos do meu coração. Não, é que quando você vive para agradar o Senhor, para a glória de Deus, que é o que nós somos chamados, até seu coração, os desejos do seu coração vão estar em sintonia com o que Deus quer. Ele vai se desfazer da sua glória e vai viver para a glória de Deus. É por isso que eu falei que a diferença que faz com o ministério, viver para a glória de Deus. Essa é uma luta, uma batalha constante pela perda da reverência. A perda da reverência a Deus faz com que eu lute e batalhe cada dia mais intensamente pela minha glória. Por que os casamentos, eu volto a pedir, por que os relacionamentos conjugais são tão difíceis? Porque é uma disputa de glória. Um e outro estão tentando disputar a própria glória. Porque se vivessem de fato para a glória de Deus, eles
de fato teriam reverência a Deus e procurariam fazer do seu relacionamento um exemplo. Porque não é mais para a sua glória, para a glória de Deus. Por que não sabemos enfrentar as dificuldades e as dores e os sofrimentos da vida? Porque as dores e os sofrimentos da vida interferem na nossa glória. Por que Pedro disse para Jesus, quando Jesus disse o que ia acontecer, ele falou, não, isso não pode acontecer, e Jesus disse para Pedro, aparta-te de mim, Satanás, que cogita apenas as coisas dos homens. Porque quando Jesus falou que ele ia passar, sofrer, padecer, para nos resgatar das trevas, Pedro, não, isso não é glória. Porque glória, Pedro, é tudo ocorrer bem do jeito que nós pensamos e queremos. Então, a dor, o sofrimento interfere na minha glória. Então, eu não admito ela, eu não acho possível. Tem igrejas que você tem que ordenar para as pessoas, para as coisas. Você não pode aceitar as coisas como se a dor e o sofrimento fosse ofender a Deus, e Deus não permite. Se você tem fé em Deus, você não pode passar por isso. Pelo contrário, Deus não nos tira da dor e sofrimento, Ele usa a dor e o sofrimento para nos tornar santos. Deus não espera que a gente se torne feliz e satisfeito com a nossa glória, Ele espera que nós estejamos e sejamos santos para a glória dEle, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Essa é a palavra. Então nós estamos batalhando o tempo todo pela nossa glória. Fulano é difícil, ciclano é difícil, porque cada um está mantendo a sua glória. Aí eu quero brigar pela minha glória. Enquanto eu estou brigando pela minha glória, eu estou dizendo, inconscientemente ou não, que eu não vivo para a glória do Pai. É a minha glória. Por isso eu vou buscar onde eu estou mais satisfeito. Por isso eu vou buscar onde eu estou mais acomodado, mais confortável. Eu vou buscar lugares em que porque eu estou buscando coisas para a minha glória. Hoje você vê que tem igrejas que o evangelho está crescendo, o evangelismo está crescendo, está aumentando o crente, está virando redemoinho de crente, é crente saindo de uma igreja e indo para outra, porque modinha que está fazendo com que eu vá buscar a minha glória. Por que você está saindo da sua igreja? Porque lá tem um louvor que eu gosto, porque lá tem jovens para minha filha casar, porque lá... Então você está saindo em busca da sua glória. Só isso. Não é para a glória de Deus. Não importa a glória de Deus. A reverência a Deus me diz, Senhor, me coloca onde o Senhor quer que eu esteja, e usa-me onde o Senhor quer me usar. Não, Senhor, me leva para ali, porque ali eu quero ser usado ali. Senhor, eu quero viver ali. Isso é glória própria. Então essa é a maior batalha. Então você vê que tem uma sequência de coisas. Você perde a empolgação pela igreja, pela familiaridade, se torna comum, se torna habitual, se torna convencional, se torna mecânico. Eu estou acostumado a vir sentar até na mesma cadeira, conversar com as mesmas pessoas, e sei a hora que o pastor vai orar, eu sei a hora que vai começar, eu sei a hora que vai acabar. Acabou, vamos embora e viver a mesma vida de sempre. E aí você não tem reverência, porque ficou muito familiar. Você esquece que você está diante de um Deus santo. Você esquece como Isaías, o profeta Isaías, como ele teve a visão dos anjos, e ele disse, ai de mim, ai de mim, que sou homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Como é que eu posso estar diante do trono de Deus? Como é que eu posso estar diante da santidade de Deus? E nós não temos isso. Nós viemos como se tivéssemos sentado na sala de estar de um cinema, na sala ou num centro de convenções, ou num teatro, porque perdemos a reverência. E eu digo isso para vocês, não é apontando o dedo, porque eu estou falando de uma maneira geral. Eu faço essa pergunta para você ver o nível, se você é capaz de dizer hoje,
quando eu percebi que chegava a hora de ir para a igreja, eu não me contive, porque é uma alegria indizível. Eu estou indo para a casa de Deus adorar o meu Senhor. Essa reverência acaba aí, quando eu fico muito familiar, quando eu fico muito à vontade do costume. Eu não estou dizendo, gente, não confunda isso que eu estou dizendo com formalismos e regras. Estou dizendo com coração. Eu mesmo, nós há pouco tempo agora, poucos minutos atrás, brincamos como família, rimos. E isso não descaracteriza o culto, isso não suja o culto, não é para você ficar aqui parado, reverente, cheio de regra. Entenda, mas é para você entender qual é a razão da minha alegria, qual é o tamanho da minha empolgação de vir cultuar a Deus. Qual é o tamanho da minha alegria, da minha empolgação de ser um representante de Cristo onde eu esteja? Como é que eu estou tratando as pessoas que convivem comigo? Ela mede o tamanho da minha reverência a Deus. Ela dita explicitamente em que nível estou de reverência a Deus. Quando eu faço alguma coisa boa, quando você faz alguma coisa boa, alguma coisa exemplar, eu estou dizendo, você é um homem diferente de você. Não, é a minha reverência a Deus, é o meu temor a Deus que me faz agir assim. E eu permito que Deus ocupe e governe meu coração e faça agir assim, porque se eu não tiver temor a Deus, eu vou fazer coisas absurdas, totalmente fora. Então, eu preciso entender isso, né? Se eu perco a reverência, eu vou lutar pela minha glória. Por isso que a gente não vive para a glória de Deus, a gente vive para a nossa própria glória. E por isso a nossa vida se torna tão difícil e bagunçada. Porque o que mais me importa, hoje você vai no culto, as pessoas estão preocupadas muito com a hora que o culto vai acabar, porque está preocupado que vai chegar em casa, ele vai fazer o almoço, ele vai fazer o jantar, ele vai fazer o lanche, onde é que ele vai depois do culto, está preocupado com a segunda-feira, o que ele tem que fazer nessa semana. É a sua glória que ocupa o seu coração e sua mente. Ele não consegue, quando a perda de referência, ele não consegue nem se esvaziar, se desligar do mundo e adorar a Deus. Por quê? Porque na perda de reverência, a glória dele começa a pitar no ouvido e na mente dele. Cada um de nós, é uma batalha. Tudo isso por quê? Porque eu achei muito familiar. Eu já sei o jeito que eu chego, onde eu sento, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer. Eu já sei o que eu vou conversar, eu já sei o que eu tenho que fazer depois do culto, antes do culto, eu já sei onde eu quero ir. A minha cabeça fica ali, menos no trono de Deus. Ela fica se dividindo. Ou você é todo de Deus, ou você é nada. Então nós precisamos pensar nisso. Nós precisamos nos atentar a isso. Tudo isso é um processo. A minha alegria se perdeu porque ficou muito familiar, e aquilo que ficou muito familiar perdeu a reverência, aquilo que perdeu a reverência faz tudo voltar para a minha glória. Você perde a empolgação com as coisas que você conquista lá no mundo porque elas se tornam muito habitual e familiar. Então você já acostuma com aquilo, a empolgação vai embora. O mesmo processo é com Deus, só que com Deus você perde a reverência, o temor. Você esquece que está diante de um Deus santo, de um Deus poderoso, de um Deus soberano, que nada acontece na sua vida por casualidade. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle do coração até dos inimigos dele. Deus pode pegar o coração da pessoa e transformar. Quando o povo de Deus estava exilado, 70 anos exilado, Deus pegou o coração de Ciro e disse para ele: você vai conquistar e vai saber que eu sou o Senhor. Ciro não tem nada a ver com Deus. E ele pega o coração das pessoas e vai transformando.
vai fazendo com que até o coração do mais ímpio dos homens seja utilizado por Ele em benefício do propósito dele. Deus é soberano. Enquanto eu não entender essa soberania de Deus, e essa é uma doutrina que infelizmente é uma minoria da igreja que vive de fato a soberania de Deus. Se eu não viver a soberania de Deus, eu vou achar que eu tenho algum mérito. Se eu não viver a soberania de Deus, eu vou achar que eu tenho alguma glória para receber, alguma glória para me aplaudir, e não apenas a glória de Deus. É por isso que as igrejas, não confunda as igrejas que as pessoas vão lá, levantam a mão e dançam aquela euforia passageira com a alegria que o salmista está dizendo. Davi não está falando de euforia. Vamos lá, que eu vou cantar a música que eu gosto, que a banda vai tocar, e eu vou pular, e eu vou ver meus amigos. Não. A alegria verdadeira de Davi dizendo, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vou adorar o Senhor. Vou adentrar diante do Santo do Santo, diante do Deus Altíssimo, diante do soberano, poderoso Deus. Eu vou me esvaziar diante dele para que eu possa me encher dele. Eu vou estar diante da santidade de Deus. E a minha alegria, que Deus me renova todas as manhãs, e a palavra dele diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã, porque a alegria é algo que vem de Deus, de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque nele eu não dependo das circunstâncias para me dar a satisfação que eu quero. Nele eu tenho a satisfação total interior, independente das circunstâncias. Então, a pergunta que não quer calar: você ainda tem empolgação pela vida? Você ainda se empolga com as coisas de Deus? Onde está a sua empolgação? Com as coisas que você conquista? Com a coisa que você gosta no mundo? Eu me empolgo todas as vezes que eu vou no campo assistir futebol. Eu me empolgo todas as vezes que eu vou no cinema. Eu me empolgo todas as vezes que eu vou para a academia de ginástica. Eu tenho uma empolgação. Eu me dedico. Eu me alegro. Eu vou de todas as formas. A pergunta que não quer calar: qual é o nível de empolgação que você tem com Deus? Ele foi tirado por quê? Porque o pastor é ruim? Porque a igreja não é do que você quer? Porque a doutrina não combina com você? Ou porque você se familiarizou tanto com isso que você perdeu a reverência? Você perdeu o temor a Deus. E quando você perde não só a capacidade de se tornar um adorador de verdade, como você perde a capacidade de responder no seu procedimento, nos seus relacionamentos, aquilo que Deus te abastece, de acordo com aquilo que está conivente com a palavra de Deus. Ser um homem e uma mulher de Deus. Ser um instrumento perfeito de louvor e adoração a Deus, em qualquer questão. Lembre-se que você vai brigar pela sua glória o tempo todo. A nossa natureza caída vai sempre puxar e brigar pela nossa glória. Mas aquilo que Deus nos restaurou e regenerou vai sempre buscar a glória de Deus. E essa é a nossa briga constante. Você perde a reverência, você perde o sentido da glória de Deus e passa a viver para a sua própria glória. Sua própria glória. O que mais te interessa são as suas situações, são as suas circunstâncias, e não a glória de Deus. Eu espero que você pense nisso, reflita nisso. Reflita nisso, porque as novidades que nos empolgam não podem ser apenas externas, mas principalmente interior, o nosso coração. A novidade que nos empolga é saber que, apesar de nós, temos um Deus que cuida de nós e um Deus que requer toda a glória a Ele, porque esse Deus não reparte a glória dele com ninguém. Com ninguém. Quando Deus pediu a Abraão: vai lá, sacrifica teu filho, aquele que tu amas. Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, a tua glória agora é seu filho, é ser pai, não sou eu mais.
Abraão não titubeou, porque como homem de fé que foi, ele percebeu que ele estava substituindo a glória de Deus pela sua própria glória. E ele foi sacrificar seu filho para resgatar a glória de Deus. Deus não pede o sacrifício de nossas vidas. Deus nos pede a obediência, a devoção e a glorificação pelo qual só Ele é digno. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.